Oi pessoal, sou Daniel Eli. Quero então agora falar um pouco para vocês dessa série, de artigos que eu estou escrevendo que se chama Como Realizar a Transformação Digital em Organizações Mais Tradicionais. Talvez essas organizações mais tradicionais possa chocar alguns ou não, mas eu estou me referindo às empresas que não nasceram nesse novo contexto, nesses últimos anos ou nessa última década e que ainda estão muito presas a modelos de gestão do passado ou a forma de se fazer determinadas coisas, como a própria inovação, seja ela incremental ou mais transformacional, a modelos de como funcionava no passado. Então, eu preparei essa série com 10 artigos, tá? Eu vou falar rapidamente assim para ver se te interessa, e se te interessar, já te convido de antemão que leia esses artigos, porque na sequência nós vamos ter aí algumas videoaulas relacionadas aos mesmos. Então, o primeiro artigo até chamei Inicie pelo desapego aos modelos de gestão do século passado, Não tem como a gente avançar nesse processo se nós não entendermos que existem novos modelos sendo construídos, mas eles ainda não estão 100% moldados ou já testados, E a gente vive um hiato, onde tu não tem nenhum modelo de gestão do passado, que ele não responde mais a todas as nossas necessidades, há quase um esgotamento desses modelos, mas também tu não tem o novo. E aí tu tem as lideranças nesse meio que tem que conduzir o processo. No segundo artigo, a gente vai falar de que essa transformação vai muito além de recolocar o cliente no centro. A gente vem falando muito disso, de retomar o cliente no centro. Mas quem é o cliente? Transformar para quê? Transformar por quê? Então ali eu trago alguns elementos para que você possa entender que esse processo é maior, e como ele vai ser. No terceiro artigo, uma mudança, que se inicia pela cultura de dentro para fora. Quem me conhece ou me acompanha, inclusive no nosso processo de transformação das empresas Randon, ou no Instituto Hélice, no Instituto Unitea, sabe que eu bato muito nessa tecla, Não tem transformação que não inicie pelas pessoas, não inicie por você. E a partir disso vai impactar em traços da cultura da organização, e aí sim nós vamos poder chegar num segundo estágio nessa transformação digital. Então, a partir do artigo 3, do artigo 4 até o artigo 8, eu vou explorar muito dicas e estratégias de como fazer isso dentro da empresa. Então, mais para você que seja líder hoje, um gestor, um intraempreendedor, mas está inquieto, quer transformar, tem curiosidade em como fazer e quer muito fazer e ser protagonista dessa transformação, eu vou trazer algumas estratégias e dicas de como isso poderia acontecer. Não, deixo bem claro aqui, não existe certo ou errado, mas existem sim caminhos possíveis que podem ser testados. E quando você testar, você vai saber se aquilo vai trazer ou não resultado para a tua organização. Assim como existem outras formas, tá? Aqui não existe nenhuma pretensão de dizer que o caminho ou 10 passos disso não é nada disso, é um compartilhar de experiências, tá? Então no artigo 4, eu vou falar da questão de ressignificar a inovação. Como é que tu faz com que essa transformação, essa inovação, ela passe a ser de todos, que ela deixe de ter nome e sobrenome, ou área ou departamento dentro da sua empresa. Isso vai ser fundamental. Na sequência, também ressignificar essa questão da liderança, o resgate da essência da liderança, porque cada vez mais nós vamos precisar menos gestores, e lá eu vou explicar, e depois em algumas videoaulas também, menos gestores e mais líderes, E o que é ser um líder? O que é inspirar? O que é influenciar? O que é orquestrar esse movimento, tá? Então, no artigo 4, ressignificar a inovação, e no artigo 5 nós vamos falar da liderança para os empreendedores, também. No artigo 6, ele é o mais duro, assim, porque até o título dele é Basta de Comando e Controle, Inspire e Influencie em Movimentos, Então aqui a gente tem que tocar no assunto de como estruturas muito verticais e hierárquicas, elas não contribuem a esse processo de transformação. Então como é que a gente vai poder mexer nisso para que tenha menos medo de errar dentro da organização, que as pessoas possam ousar um pouco mais. É um assunto bem delicado, mas eu tenho certeza que a gente vai ter que conviver durante essa transição, dessa transformação cultural e digital com os dois modelos.
com novas formas de trabalho que estão mais desapegadas a tudo isso, com maior empoderamento, autonomia, projetos, interdisciplinaridade, mas ainda em estruturas mais formais. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. E no artigo 7 aí é um soco no estômago, mas no seu, né? No meu, né? Ali basta que eu coloquei como título pare de olhar para os outros, chegou a hora de você mudar. Aí nós vamos falar dos teus 50%, dos meus 50%. Ninguém vai liderar essa mudança se não começar pela sua própria transformação, pela sua própria mudança, né? E aí eu finalizo no artigo 8 com mais algumas iniciativas ou estratégias para ampliar o teu portfólio de opções e ações para lidar no dia a dia da tua organização ou para liderar e ter esse protagonismo em relação à transformação. No artigo 9, nós vamos falar mais de transformação digital, nós vamos um pouco mais para fora, porque até aqui, e é onde eu vou dedicar maior tempo, a gente começa essa transformação de dentro para fora. Mas a gente tem bastante opção de acelerar essa transformação cultural de fora para dentro, né? Se conectando a novos ecossistemas de inovação, a própria conexão com startups. Eu vou falar um pouco talvez do Instituto Hélice na videoaula. No artigo vou mencionar que é uma inovação colaborativa onde empresas começam a trabalhar juntas e uma apoia a outra, né? Então isso é bem interessante e lá eu vou deixar isso registrado. E aí no último artigo, né, agora ajude a transformar o seu ecossistema local e de inovação. Quando a gente adquire alguns conhecimentos básicos e algumas condições para fazer esse movimento, a gente não pode se limitar a fazê-lo em nossas empresas ou em nossas organizações. A gente passa a ter uma responsabilidade muito maior, que é de influenciar uma mudança no ecossistema onde você está inserido, ou até maior do que isso. Gente, eu acho que vai ser bem legal. É um resumo, né, que eu tentei fazer aqui, mas estou escrevendo com muito carinho. Espero que vocês gostem. Se gostarem, repassem aí para outros amigos, outras pessoas que também estão procurando esse papel de protagonismo dentro da sua jornada, né, de transformação da sua empresa cultural e digital. Tá bom, gente? Um grande abraço e vamos falando através desses canais aí. Até mais!